Fatos eminentes e preocupantes assolam a real expectativa entre um confronto que pode estar prestes a acontecer, incluindo Venezuela e Estados Unidos. Assim, colocando o Brasil como um principal barril de pólvora em meio a isso tudo. Mas engana-se quem pensa que tudo isso está prestes a acontecer por princípios de direita contra esquerda ou até mesmo ideais humanitários em prol do povo sofrido da Venezuela. O real motivo de tudo isso chama-se petróleo. Para começarmos essa narrativa, vamos voltar um pouco no tempo para entender como os americanos sempre estiveram e estão atrás desse, que é o principal produto de sua economia. Por enquanto, Venezuela à parte, vamos nos recordar que quando o então presidente iraquiano Saddam Hussein invadiu o Kuwait em janeiro de 1991, o ditador alegou que o país vizinho estava prejudicando os iraquianos no comércio de petróleo, vendendo o produto muito abaixo da tabela, fator esse que beneficiava na época os Estados Unidos e colocava os iraquianos fora da balança. Guarde bem esse ponto que iremos frisar mais lá na frente sobre a situação que temos hoje na Venezuela, que é muito parecida com o que ocorreu na época no Golfo Pérsico. Já lá, em 1991, mediante a ameaça à economia americana, imediatamente o então presidente americano George H. W. Bush, que além de chefe maior do Estado, era um dos principais produtores de petróleo do mundo, em seus negócios particulares. E, entre aspas, se solidarizou com o Kuwait, enviando tropas ao Golfo Pérsico, a fim de sufocar Saddam Hussein e manter a hegemonia da balança do petróleo. O conflito durou aproximadamente 7 meses, e após intensos bombardeios à capital Bagdá, promovida pelos americanos, Saddam se retirou do Kuwait e rendeu-se meio ao conflito. Mesmo os americanos não conseguindo tomar o Iraque, conseguiram a garantia de permanecerem no topo do comércio petrolífero, e claro, com as companhias da família Bush no cume dessa pirâmide. Conforme os anos se passaram, o Iraque ainda era uma ameaça constante aos americanos dentro da estabilidade do mercado produtor de petróleo. Meio às acusações dos terríveis crimes que o ditador iraquiano cometia em seu país, uma maior permitiu que a ONU autorizasse os americanos a invadirem o Iraque, dizendo que Saddam Hussein possuía um amplo laboratório para o desenvolvimento de armas químicas. Os americanos começaram a operação no dia 23 de maio de 2003, agora sobre as ordens de George Bush Filho, e em maio, em período relâmpago, o conflito já estava terminado, claro, com a vitória dos americanos. Porém, eles permaneceram no país por alguns anos, pois diziam que estavam querendo assegurar que o novo governo conseguisse reconstruir o país. Em 13 de dezembro de 2003, Saddam Hussein, como muitos já sabem, foi encontrado dentro de um esconderijo subterrâneo perto da cidade de Al-Ladur, no norte do Iraque, e em dezembro de 2005 foi julgado pelos seus crimes cometidos como ditador e posteriormente foi enforcado em 30 de dezembro de 2006. Quanto a esse detalhe, podemos dizer que a justiça foi feita, pois Saddam era de fato um homem cruel e nefasto. Porém, as tais armas químicas que os Estados Unidos asseguraram à ONU que estavam sendo mantidas no Iraque jamais foram encontradas. O tempo se passou e os americanos conseguiram definitivamente afastar a ameaça iraquiana longe de sua economia petrolífera. E já chegando ao ponto exato de nossa história atual, temos de dizer que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo bruto do mundo, com mais de 300 milhões de barris.
Isso coloca o país à frente da Arábia Saudita, que produz 266 milhões de barris. Depois, nós temos o Irã, com 158 milhões de barris. E o próprio Iraque, que tanto falamos até agora, que produz um número de 142 milhões de barris. Com a falta de estrutura e desorganização do governo de Nicolás Maduro, mesmo tendo esse grande produto em mãos, o preço do petróleo caiu de 115 dólares por barril em 2014 para quase metade disso. O PIB da Venezuela encolheu 10% e o custo do barril de petróleo tem pairado em cerca de 50 a 30 dólares desde 2016. Nesse momento, entra em ação os interesses americanos, que vê esse enorme produto sendo facilmente exposto nas mãos de um presidente despreparado e incompetente para gerar um produto de tão alto valor. Mas você deve estar se perguntando ainda, e o Brasil no meio disso tudo? Claro que, em toda e qualquer estratégia, você precisa de um grande aliado. E, claro, se ele for vizinho do inimigo e lhe oferecer condições campais e geográficas, para tal é indispensável tal logística. É de conhecimento de todos que o atual presidente americano, Donald Trump, vem mantendo contatos com as lideranças do atual governo brasileiro. E isso não é de hoje, mesmo antes das eleições. Poucos dias atrás, Bolsonaro foi bem explícito em uma entrevista ao SBT, dizendo que, em reunião com o secretário de governo de Trump, Mike Pompeo, que esteve presente em sua posse, adiantou o assunto, dizendo que o Brasil está com planos muito, mas muito adiantados para ceder uma área para a instalação de uma base americana no Brasil. E não precisa ser nenhum estrategista para supormos que essas bases podem ser nada mais que locais estratégicos para um eventual avanço das tropas americanas contra Maduro. Se continuarmos aí a pressupor, podemos dizer que o estado de Roraima é perfeito para isso. Afinal de contas, fica exatamente na fronteira com o país vizinho. E a cada dia, essa possibilidade vai ficando ainda mais clara. Já sobre a ameaça de Maduro com uma aliança junto com a Rússia. Todos sabem que, em dezembro de 2018, 3 caças russos pousaram na Venezuela, o que fez Maduro se gabar frente aos adversários, na tentativa de querer se credenciar como um novo Fidel Castro, no meio de toda essa história. Porém, você pode estar se perguntando o que os russos têm a ver com isso tudo. Estariam eles também atrás de petróleo? E será que morrem de amores por Maduro? O fato é que em 2014, já quebrada, a Venezuela pegou emprestado quase 5 bilhões de dólares da Rússia, quando os preços do petróleo ainda eram um pouco favoráveis. O acordo era de pagar os credores em óleo e combustível, mas até os dias de hoje absolutamente nada foi pago aos russos. O que nos sugere que o presidente russo Vladimir Putin, na verdade, não está nem um pouco preocupado com a segurança da Venezuela. E sim está apenas querendo afastar todos dali até que consiga receber sua dívida. E depois, provavelmente, bye bye Maduro. Agora a pergunta é: até qual ponto isso seria interessante para o Brasil? Seríamos novos heróis da América, libertadores de um povo que sofre nas mãos de um terrível ditador, além de barrarmos a superlotação de refugiados que estão vindo em massa para o Nordeste? Mas na verdade a resposta disso tudo é econômica e não humanitária. Por mais que no futuro marqueteiros possam querer se valer e vender essa ideia como uma propaganda humanitária. Mas no fim das contas, eu tenho que dizer que isso pode ser muito bom para o Brasil. Afinal de contas, uma consolidação dentro do mercado petrolífero, junto com uma parceria com os Estados Unidos, que é quem dá as cartas no cume dessa pirâmide, podemos melhorar incrivelmente nossa economia dentro do mercado internacional,
voltando a aproximar nossa moeda ao real valor do dólar. Mesmo que você possa ter se assustado com alguns pontos dessa história, tem de levar em consideração que, vendo pelo lado estratégico, pode ser uma verdadeira cartada de mestre do governo Bolsonaro, o que poderá proporcionar um grande crescimento da economia em nosso país. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!